Que lindo! Amei, deixa eu vou chorar. Nadir, você viu a pista no desenho? Tem o meu microfone. Procura a pista. É mais de Tem o microfone e tem o megafone. Aqui é o meu. Aqui é emocionado. Eu quero uma ali no meio e uma lá na ponta. Tá, Olha lá, uma você lá na ponta. Pode passar. Vira as fotos. Parabéns. Venira, a senhora diretora. Senhora diretora. Nossa, Com rosas maravilhosas. Essas rosas verdadeiras? Olha que lindo! Venira e Nadir, surpresa de cara. Ah, tá! Que lindo, gente. Parabéns para vocês. Vocês são ótimos. Muito lindo mesmo. Gente, eu estou nervosa. Calma, não, vai naturalmente. Naturalmente falando. Começar. Oi galera, tudo bem com vocês? A gente vai começar o primeiro episódio do nosso Chefia Cast com a nossa diretora Venira. Tudo bem, Venira? Olá, tudo bem? Você? E com a diretora auxiliar Nadir. Tudo bem, Hello! Nadir? E a nossa primeira pergunta é: o que vocês estão achando do projeto da nossa revista? Surpreendente. Eu estou assim emocionadíssima de ver o quanto vocês são capazes, o quanto vocês podem produzir. É espetacular. Uma ideia, a princípio era uma ideia de papel, digamos assim, num projeto só no papel, e agora ver o quão grande ficou esse projeto me surpreende a cada dia. Estou orgulhosíssima de cada um dos meus pequenininhos e do meu aluno querido, professor William, porque foi meu aluno, então eu fico assim super encantada de ver tudo isso. Ok. Ah, tem aqui, eu tô olhando lá. Bom, na verdade, assim, é encantador mesmo o projeto, né? Estes dias eu estava em casa e a gente respira a escola, né? De manhã, à tarde, de noite, de madrugada, quando a gente acorda. E eu pensei assim, nossa, parece algo assim, meio inusitado, que a escola está andando com cada turma dela e essa turma tem produzido algo tão diferente, tão diferenciado, né? São vocês produzindo o conhecimento, que a escola é exatamente isso. O professor vem, ensina, dá caminhos, e eu pensei assim, o mundo está em boas mãos. E aí nós ganhamos um grande presente este ano, que foi o William chegando nesta unidade escolar, tá? Eu sempre disse isso para ele, disse isso essa semana. A educação, ele tem uma missão na educação e ele tem mostrado isso. E Deus tem acumulado ele de muitos dons e ele tem desenvolvido isso convosco. E é muito bonito. Então, assim, vocês estão produzindo conhecimento e eu já fiquei imaginando, assim, vocês no Calil Haddad esperando a premiação. Porque realmente é algo inovador. Então, assim, é isso. O mundo está em boas mãos. Daqui a pouco a gente sai de cena e quem entram são vocês. Então eu já estou tranquila, porque vocês vão produzir muitas coisas boas e o mundo vai dar certo. Então, parabéns, professor e alunos, para cada um de vocês. Muito obrigada. O que vocês acham das mudanças do colégio para cívico-militar? Particularmente, eu gosto da ideia, porque a gente gosta de disciplina. Por que eu gosto de disciplina? Porque tudo é disciplina. Para vocês desenvolver esse projeto, vocês estão precisando de disciplina, não estão? Vocês estão precisando sentar, projetar, estudar, discutir, mudar algumas coisas, alterar. Então, assim, eu particularmente eu gosto muito, porque vem para ajudar vocês a terem uma boa disciplina, para vocês estudarem, para vocês lerem. Então, assim, para mim o projeto ele vem para somar com aquilo que a gente acredita na educação. Não estou dizendo que a gente precisa de alguém monitorando vocês, alguém aqui com uma farda, nada disso, não precisa. Mas ele vem para dar segurança para vocês dentro da escola e fora da escola. Então, assim, é um projeto que vem somar com uma educação de qualidade. Você, Benítez? Eu concordo com a fala da Nadir. Eu
gosto do projeto de escolas cívico-militares, porque eu penso que os nossos adolescentes, nós estamos precisando disso. A gente precisa de um caminho, de um norte, que nós tenhamos regras e tudo. Também concordo com a fala da Nadir que a gente não precisa de alguém aqui que fique, como que eu vou dizer, que fique em cima de vocês e fala assim, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Não é isso. Mas esse projeto vem para nos auxiliar, uma vez que o Vercinde sempre foi assim. Na verdade, para nós vercindianos, família Vercindes, não é novidade a questão das regras, a questão dessa responsabilidade maior com a sociedade e com o ensino. Mas eu gosto da ideia. O que me entristece é saber que ainda tem algumas pessoas que lutam contra, parece que querem sabotar algumas situações, e nós não termos o real apoio que nós deveríamos ter, né, da parte que deveria nos dar todo esse apoio. Então, nós aqui estamos trabalhando desde quando começamos, só nós duas, né? E nós, assim, recebemos muitos elogios, mas esses elogios todos, eles são recebidos por nós, mas tem alguém por trás de tudo isso que são vocês, que vocês são ótimos, né? Mas nós estamos aqui desde o início sozinhas, sem os militares. E isso é uma parte que me entristece. Isso para mim é um ponto negativo, porque a partir do momento que foi dito que o colégio seria cívico-militar, então esse colégio ele teria que ter começado exatamente como foi dito. Então essa é a parte que me entristece, porque daí a gente acaba tendo que fazer um desgaste muito grande, porque eu, enquanto diretora-geral, tenho um catatal, uma gama de coisas muito grandes para fazer. A Nadir também acaba, né, fazendo mais do que ela e se estressando mais do que ela deveria se estressar. Mas a ideia, no geral, eu gosto, eu acho necessária. Tá? O que vocês acham do novo ensino médio que chegou? O novo ensino médio, ele ainda tem muitas incógnitas, muitas perguntas ainda para serem respondidas, né? Eu penso que o ensino de forma geral, não só o ensino médio, ele já estava carecendo de mudanças faz muito tempo, uma vez que nós sabemos que as coisas todas mudaram, tudo mudou, e a escola continuava igual. Então eu penso que essas mudanças todas elas são necessárias, só que ainda tem muita coisa ainda para melhorar. Tem que ouvir muito ainda o aluno, tem que entender mais o aluno, o que realmente ele precisa para este novo ensino médio. Nós ainda estamos em fase de descobertas, eu esqueci bem a palavra que eu queria dizer, mas é assim, nós ainda estamos em projetos, né? A gente precisa ainda entender melhor esse novo ensino médio. A ideia, eu penso que ela seja muito boa, porque já carecia de mudanças faz muito tempo, tá? Especialmente, não é o nosso caso, mas é o caso de algumas escolas, especialmente período noturno. Então nós precisamos sim de todas essas mudanças, mas ainda precisamos verificar, observar, avaliar melhor e aparar as arestas. O que ainda não está legal tem que ser revisto. E quem é que faz toda essa mudança? Vocês, os alunos. Os alunos são os termômetros. Vocês vão dizer para o governo, para todo mundo, olha, isso aqui não está legal, isso aqui precisa ser mudado. Na verdade, o novo ensino médio não é um projeto aqui de 2, 3 anos. Nós estamos conversando a respeito dele desde 2010, 2011. O mundo ele não está mais em transição, nós já estamos numa nova era. Nós precisamos andar, e a educação ela precisa ser sempre o carro-chefe de qualquer mudança na sociedade. Claro que nós precisamos de cursos técnicos, vocês mesmos estão fazendo um curso técnico, não é? Eu acho importante, mas todo mundo também o ensino médio deve ser uma ponte para levá-los à universidade. Tem gente que vai dizer que a universidade não é para todos, eu acredito na universidade para todos, eu preciso acreditar nisso porque eu estou na educação.
eu ainda penso assim, que nem tudo, muitas coisas precisam ser modificadas, mas outras devem continuar. Eu tenho que ter oratória na escola, sim, né? Que tem a grade. Eu tenho que ter biotecnologia na escola, sim. Eu tenho que ter cursos profissionalizantes, mas, assim, algumas coisas nós temos que acertar. Eu ainda penso, a Venira pensa um pouco diferente, mas eu penso ainda numa escola integral, que a gente consiga ter vários projetos. Então, assim, o ensino médio, como ele está posto, ele precisa de mudanças. O que eu assim, não gostei dessa parte é que nós tivemos algumas disciplinas, alguns componentes curriculares, não temos em toda a grade do primeiro, segundo e terceiro. Então, acho que isso aí a gente precisaria mudar. E talvez a escola integral seria um auxílio para a gente poder ter tudo isso. Porque alguns componentes nós não temos, alguns professores reclamam assim, não tem tal componente curricular nesta, né, o pessoal do segundo ano reclama que não tem educação física. Então, assim, a gente precisa rever isso mesmo, porque o esporte, né, porque o William está aqui, também é da área, mas, assim, o esporte ele é necessário, desde a criancinha até o idoso, até quem tem 100 anos, não é verdade? Não é isso? Então, eu acho, assim, que ele carece de muitas, ele necessita de algumas alterações. Só que a gente não pode deixar focado assim, mudou agora. Não, a discussão ela já vem lá desde 2010. Nós precisamos das plataformas digitais, isso está posto. Ninguém hoje vive mais sem uma tecnologia. Mentira ou verdade? Olha aqui, todo mundo com tecnologia. Então isso tem que estar na escola. Então acho que isso falta na escola. É como a Venira disse anteriormente sobre o cívico-militar. Na hora que chegou o cívico-militar, o militar deveria estar aqui na escola. Então quando vocês chegarem agora para o ensino médio, os laboratórios tinham que estar prontos. Por exemplo, cursos de marketing, tem que ter tudo, né? Deveria ter uma agência já posta. Então, assim, é uma luta nossa. Por isso que a gente vai ver grandes movimentos nesse sentido, educacionais, de profissionais ligados à educação, porque a gente precisa dessa mudança, para sempre ter uma educação de qualidade para vocês. Todo mundo aqui sabe que vocês já estão aqui no colégio desde o começo, faz muito tempo. E em que ano que começou tudo isso e que vocês entraram aqui no colégio? Bom, Eu posso rir? posso? Eu não lembro. Eu vou dizer assim, eu entrei, eu e o Tarcísio, o professor Tarcísio foi o primeiro diretor. Nós, em 1992, eu estava saindo da universidade, eu e o Tarcísio passamos no concurso do Estado. Eu e o mais pertinho. Quer que eu segure? Eu vou segurar, pronto. É isso mesmo. Que ao vivo é assim mesmo. E aí, em 1992, eu e o Tarcísio passamos no concurso público do Estado. E um pouquinho antes nós começamos a desenvolver uma amizade. E trabalhávamos no Colégio Paissandu. E em 1995, ele foi convidado, foi quando ia criar um novo colégio, ensino médio. Ele falou, Nadir, fui convidado para trabalhar num colégio assim, não sei nem o nome do colégio, mas a gente vai começar, não tem nada, enfim. O que você acha? Eu falei assim, cara, vai lá, né? Claro, lógico, né? E aí ele veio para cá, foi convidado, então assim, começou com algumas turmas à noite, e eu não comecei a trabalhar com ele nesse período, mas... me lembro muito bem que eu fiz o cerimonial, porque nós éramos amigos, fiz o cerimonial da abertura do início desse colégio. Me lembro a roupa que eu estava, a fita que nós cortamos, tudo que nós fizemos. A gente encontrou uma galera para nos ajudar nesse sentido e fizemos o cerimonial. Inclusive, você estava nessa época e ela não gostava de mim, eu acho. Nós somos amigas agora, menina, de almas até. Mas assim, inclusive, acho que você falou isso uma vez pra mim, Nadir, eu não entendia porque todo mundo lá no colégio tinha começado o colégio pequeno, foi no início, foi assim, durante o ano que a gente fez essa abertura oficial, né? Acho que foi em junho. E ela disse assim, o que a Nadir está fazendo aqui? Nem trabalha nesse colégio. E veio fazer o cerimonial. Acho que a gente conversou isso agora, né, nos últimos tempos, porque no início nós não éramos realmente amigas. E aí eu vim assim, eu não trabalhava no colégio mesmo, mas eu dava uma mão. E depois a gente veio para cá. Foi assim, aos pouquinhos, né? Me lembro assim de cada início daqui... As turmas que tivemos de manhã, nós começamos com 2 turmas de manhã, não tinha nenhuma turma, então assim,
Noite, primeiro. Primeiro foi à noite, depois a gente começou assim de manhã. E lembra assim, o professor Natal de Educação Física, ele fez uma gincana ali na rua. Acho que nem tinha asfalto. Tinha asfalto naquela época? Não tinha asfalto. Nem asfalto tinha. E aí nós fizemos uma cama de gato, lama para molecada. Aí todo mundo foi embora e eu e o Tarcísio ficamos lavando a escola. Isso já era assim, tipo 4, 5 horas a gente estava lavando a escola, porque encheu de barro a escola inteira. E se uma coisa que o Tarcísio tem é essa questão de limpeza e organização. Entendeu? Não adianta, ele vai olhar isso aqui. Se tiver um cartaz aqui que já venceu, está hoje vencido, ele chegar aqui amanhã, o cartaz continua aí, ele vai retirar. Então, assim, aí eu vim aos poucos, porque eu continuava no Colégio Paissandu, era o tempo que eu estava começando a dar aula, eu gosto muito da sala de aula, aliás, a sala de aula é o meu oásis mesmo. A escola até eu e a Shirley conversávamos, já sei que estou falando demais, eu e a Shirley conversávamos agora há pouco, que a escola está indo na gente. Quando a gente precisar sair daqui, a gente vai ter que fazer terapia 1 ano antes, porque realmente a gente ama a escola. Falei muito, né? Nós falamos muito, né, pessoal? Já até esqueci qual era a pergunta, né? Se a Nadir disse que ela começou, que o Tarcísio veio em 95, então eu comecei em 95. Assim, da nossa história toda, eu sou a única que continuo desde o princípio, tá? Então eu brinco, eu digo que eu sou a dinossauro, né? A Jurassic Park aqui, tá? Eu havia terminado a faculdade, tinha terminado aquele ano, e aí eu recebi um telefonema, porque na época não era por concurso, era de forma diferente. O Tarcísio ligou para mim e perguntou para mim se eu queria vir trabalhar aqui. Nós tínhamos, se eu não estiver enganada, 3 turmas à noite, acho que era isso, né? 3 turmas no noturno, e eu vim para cá, dando aula de inglês, tá? Como CLT na época. Sempre morria de medo de perder de vir alguém, e porque assim, como não era concursado, então se o professor fosse concursado, ele poderia vir e pegar a nossa vaga, tá? Mas assim, estou aqui então desde 95. Desde 95 eu estou aqui, como é ao vivo, acontecem essas coisas, né? E assim, amo, gente. Isso é uma coisa que eu sou assim, mais do que apaixonada. É por cada cantinho dessa escola. Porque ela realmente faz parte da minha vida mesmo, como a Nadir disse. Eu respiro escola, eu respiro Vercindes. Tá? Eu saio daqui, vou para o mercado, vejo alguma coisa, nossa, precisava disso na escola. Comecei com as minhas turminhas da noite, depois do noturno fomos para manhã, com aulas de manhã, dividíamos o espaço dessa escola. O Vercindes dividiu o espaço com o município, com Lucília. Então nós tínhamos aqui a aula do município e a aula do ensino médio. E o William está dizendo que ele era do Lucília. E aí, assim, era terrível, né? Porque as crianças faziam barulho na hora do intervalo e tudo, e a gente tinha que conviver com essa situação, que era uma delícia. É uma delícia, assim, de saber que tudo isso, sabe, começou. Nós não tínhamos quadra, nós não tínhamos asfalto. Quando a gente chovia, era uma água naquela rua ali que vocês não têm ideia. Uns buracos que vocês não fazem ideia o tamanho dos buracos que eram ali, tá? E assim a gente vai. A Nadir fez um comentário que ela não deveria ter feito, mas já que ela fez, né? Eu realmente não gostava da Nadir. E realmente não entendi por que ela veio cortar a fita. Eu me lembro exatamente. Eu lembro. Cortou não, ela... desamarrou. Fazer o cerimonial. Isso. Tá assim, por que ela veio? Mas Deus é tão bom que nos colocou trabalhando junto, e hoje eu sou assim, a Nadir eu falo A, ela fala B. Ou seja, uma completa a outra, tá? Gosto muito da Ná, ela é meu braço direito, sem ela aqui eu não conseguiria resolver metade das coisas que eu resolvo. Tá bom? E continua, a porta teve que ser aberta. Agora vocês ouviram um barulhinho. Vocês ouviram esse barulhinho, depois vocês cortam, tá? Mas assim, pessoal, nós continuamos
nessa história do Colégio Vercindes, que a gente comentava o Tarcísio, e vou falar sério, de todos os diretores que passaram pela minha vida, o diretor que é meu exemplo é o Tarcísio, tá? É o meu exemplo. E a gente aprendeu tanto, eu aprendi tanto nessa escola, gente, tanto, e eu sei... O Tarcísio sempre dizia assim, eu sei qual diretor eu não quero ser. E eu sempre digo, eu sei qual diretor eu quero ser. Eu sei em quem eu quero me espelhar, tá? E posso falar muito porque eu me emociono, mas realmente, assim, gente, essa escola, para mim, é a menina dos meus olhos, como dizia o Tarcísio. Como dizia e fala até hoje, eu amo Vercindes. E amo ver, de verdade, também falo muito, né? Amo ver o William aqui, porque o William foi meu aluno, né? Assim como eu amo saber que eu tenho a Bia, a professora de português, inglês, que foi minha aluna. Assim como eu amo ver a Eliane Godoy, que hoje está como diretora, foi minha aluninha lá do 4º ano. E assim, aqui eu sei que teve muitos pais que foram meus alunos e são pais de vocês. Então, ó, né, Mari? Né? A Mari é um exemplo, mas tem outros vários aqui, né? Muitos outros. E assim, fechando a minha fala, sou apaixonada pelo Colégio Vercindes. Peço a Deus todos os dias por cada um de vocês, por cada professor, e eu fico orgulhosíssima, de verdade, de ver que vocês estão chegando cada dia mais longe. Me dá o microfone que eu falo. Posso só completar um negocinho? Só vou completar. Porque, assim, não tinha nome o colégio, né? Era assim, seria um colégio... Eu não me lembro exatamente. Era Colégio Santa Efigênia. E aí, na época, nós tínhamos que fazer uma pesquisa. Eu não trabalhava aqui, mas eu lembro de tudo isso que a gente ajudou, na verdade, né? Fizemos essa pesquisa para que o nome viesse a ser Vercindes, né? O Tarcísio já contou a história toda, na verdade, porque a mãe dele foi a primeira operacional no estadual de Paissandu. Então nós fizemos todo esse trabalho. Então assim, eu me lembro muito bem de todo esse período, porque a gente ajudou, colaborou. Mas era só um trabalho, uma ação voluntária, de amizade, né? Era isso, na verdade. Aí eu venho depois, eu acho, aqui, trabalhar aqui, na verdade. Ela era, gente, a fazer parte da pedagogia, sabe? Hoje nós não temos pedagogos. Ela era a nossa coordenadora, nossa supervisora. Então, ela que olhava nossos livros de chamada e botava recadinho. Agora, imagina, Nadir, olhando nossos livros de chamada, tá? Só que ela botava recadinho lindo, tudo assim de nuvenzinho, eu amava. E já aproveitando o assunto aqui da escola, quais foram os maiores desafios de vocês aqui? Nossa, como enquanto diretora, enquanto professora, enquanto diretora? Em todos os casos. Em todos os casos? Olha, foram tantos desafios que eu posso falar assim, por exemplo, eu vou falar enquanto direção. O primeiro desafio, o maior de todos, foi me candidatar para diretora. Porque até então não existia... Assim, nós, do começo até o momento, nós não tínhamos eleição para diretor. Tinha eleição, mas nunca teve candidatos. Era sempre o mesmo candidato, entendeu? Então, não precisava. Então, o primeiro desafio foi este. Foi ter a primeira eleição de verdade, com chapas, com outros candidatos. O primeiro desafio foi ganhar essa eleição e me tornar diretora, né? Depois veio greve dos professores, foi uma greve bem grande que nos deixou muito estressados, porque foi um período horrível, onde todos os educadores, agentes, toda a educação de forma geral sofreu muito, muito, muito mesmo. Que não é nem legal lembrar, mas assim, aconteceu aquela época que vocês sabem que estouraram bombas de efeito nos professores, nas pessoas que foram para Curitiba, e assim, tem muita gente que ficou com problemas emocionais e tudo mais, então foi um período horrível. Depois disso, veio a pandemia.
veio a questão da pandemia, onde nós não tínhamos mais vocês na escola, que foi um período muito triste. Eu e Nadir víamos trabalhar e nós sentimos uma tristeza tão profunda de ouvir o silêncio da escola. Era horrível. E o medo de não saber se nós iríamos ter um dia, novamente, isso que eu tenho hoje, né? Todo mundo sentadinho perto do outro. E aí a gente percebe realmente que a escola, sem vocês, não é vida. Não existe a escola, então a gente precisa de vocês, tá? Falando ainda de desafio, aí veio a questão da escola se tornar cívico-militar. Passou por esqueci o nome, plebiscito, né? Passou pelo plebiscito. Isso, uma consulta pública. Ter que ouvir a comunidade, aí já foi complicada essa parte também, tá? E aí quando voltamos da pandemia, temos outro desafio, que é como agora lidar com os alunos que estão voltando da pandemia, que nós tivemos situações muito sérias, ainda temos alunos com problemas psicológicos enormes, né? E a gente tem alguns vitoriosos que eu fico assim muito feliz, muito mesmo, de ver que alguns alunos passaram por situações tão tenebrosas e hoje estão fortes, estão assim na frente das coisas, tá? E todos os dias a gente tem desafio, todos os dias. Desafio dos uniformes, desafio de não ter professor para vir trabalhar, tá? Quando nós abrimos o técnico, quando nós recebemos os técnicos, nós não tínhamos professores para o técnico, então eram aulas online. E foi outro desafio, porque foi muito difícil, e a nossa escola se superou, porque os nossos alunos vinham para a aula, não desistiram. Então isso assim foi muito legal de ver que os nossos alunos, eles conseguem, vocês têm força de vontade. E todos os dias a gente tem desafio de aluno que perde tudo, aluno que desiste de estudar, e a gente faz um trabalho gigante para eles voltarem, e às vezes a gente consegue que eles retornem, outras vezes a gente não consegue, porque isso para nós é desafio, trazê-los para a sala de aula, vê-los aqui se formando, tá? Como a gente viu muitos alunos, e é desafio também para mim perder meus alunos. Cada velório que eu vou é uma lágrima não, várias. Então perder os nossos alunos pelo crime, pelas drogas, pelas doenças, por assassinato, por suicídio. A gente perdeu uma aluna, né? E isso me entristeceu muito, apesar dela, ela não era mais nossa aluna, mas ela cometeu suicídio. Então, esses são os desafios que a gente encontra todos os dias. E são muito difíceis. E todos os dias a gente tem desafio, todos os dias. Todos os santos dias a gente tem desafio. E é só que eu tenho um segredo para vencer esses desafios, tá? Primeiro segredo meu para enfrentar esses desafios tem 4 letrinhas: Deus. Porque eu venço todos os desafios com Deus. Sem Ele eu não consigo nada. Nós duas rezamos juntas, tá? A minha primeira diretora auxiliar, que era a Nilceia, a gente rezava junto, a gente ia para frente do Santíssimo, nós rezávamos, nós entregávamos para Deus. Apesar de ter gente que diz que escola não tem nada a ver com Deus, eu digo que tem sim, tudo que eu faço tem que ter, porque se não tiver a gente não consegue, tá? E assim a gente vai vencendo. Todos os desafios a gente vai vencendo, tá? E eu tive um desafio pessoal na minha vida toda, que foi a época que eu tive depressão. Então, a época que eu tive depressão, eu tive que me afastar dos meus alunos, e eu amo estar ao lado dos meus alunos, eu amo sala de aula, e eu tive que me afastar deles. Então, foi o maior desafio que eu enfrentei na minha vida, foi vencer a depressão. E eu venci a depressão e estou como diretora, e eu consigo, com Deus e com os meus amigos, enfrentar todas as coisas que eu tenho que enfrentar. Bom? E é bom parar, porque senão daqui a pouco eu começo a chorar. Então. A Venida falou tudo, né? Eu acho assim, o desafio, acho que ela já falou tudo mesmo, nesse sentido assim, que a gente vence tudo com Deus, a gente para orar,
porque, e a gente coloca todos os dias vocês. Vocês podem dizer que não, mas eu estou em casa e falo assim, hoje eu peço em vocês lá na fila e já entrego. E peço para que Deus cuide mesmo de cada um e que os meus deslizes enquanto a função que eu estou exercendo, eu sempre entrego, peço perdão pelos meus erros, isso eu faço. Eu não passei pela eleição como a Venira passou. Ela veio me convidar, eu estava numa última sala, nessa aqui, e ela foi me convidar para ser diretora junto com ela. Você lembra disso? E ela foi, eu me lembro, era uma tarde. Acho que você estava até com uma blusa azul, se eu não me engano. Ela veio tão queridinha assim, ai, Nadira, estou pensando, o que você acha? Daí eu falei assim, ai, Venira, eu particularmente eu não quero. Eu estava saindo da direção do CBJ e, lembra? Eu falei assim, eu não quero, eu quero dar um tempo, porque... naquele momento, eu não queria mesmo, né? E disse a ela que não, e que eu torceria por elas e votaria nelas depois, né, quando as duas tiveram a chapa, mas eu não gostaria mesmo. Naquele momento eu não queria mesmo, agradeci o convite. E aí eu sou muito sonhadora, né? Sou da literatura e eu acredito assim, aquele sonho. Eu vou chegar na escola, vai ser assim, todo mundo lendo os livros que eu der, todos os professores trabalhando, aquela alegria, aluno lendo, todo mundo estudando, pá! A realidade não é essa. Não é? E aí, assim, ao longo desses anos que a gente está na educação, você percebe, assim, muitas mudanças, né? O mundo mudou, a escola muda. Porque o que acontece no mundo lá fora, acontece aqui dentro. Porque a escola é o mundo, né? Na verdade. Não é um muro que separa. Ou separa, mas não separa. E aí, meu desafio, assim, enquanto professora, era assim, eu queria que todo mundo lesse, eu queria que todo mundo tivesse conhecimento, que entendesse o que é um prêmio. Eu fazia meus alunos assistir, assim, quando era arte, o Oscar, para entender o que era cinema, o que era fotografia, e eu queria. Então, o meu sofrimento era isso. E aí, assim, minha mãe falava assim, Nadir, para que você traz tanto caderno para casa? Eu levava todos os caderninhos dos meus alunos da redação para corrigir. Hoje o professor não precisa mais, que tem a plataforma. Então, assim, o meu desafio, eu acho assim, o meu desafio, enquanto profissional, independente de sala de aula ou na direção, é esse desejo meu, que todos vocês, de todas as turmas, entendessem realmente a importância do conhecimento. Eu gosto de algumas histórias, né, do Steve Jobs. Eu acho que ele tem uma história bonita, né? Ele foi para a universidade, mas não gostou da universidade, mas ele entendeu que o conhecimento era importante para ele. E ele vai falar de uma caligrafia, que daí ele foi entender os códigos, por isso que a gente tem hoje as facilidades que ele trouxe para nós. Então eu acho que o meu grande desafio todos os dias é isso que a Venira disse. Nós precisamos que vocês estejam na escola. Eu digo assim, o aluno chega atrasado, ok, chegou atrasado, a gente faz o trabalho que tem que ser feito, mas assim, lugar de aluno é na escola. E meu sonho ainda continua assim, que quando todo mundo entender que o conhecimento ele pode nos libertar. Então assim, eu gostaria que vocês entendessem isso. Eu não gostaria de usar o meu apito, juro por Deus, porque eu ouço todos os meus apitos aqui, ó, todos. Vocês ouvem de longe. Mas, assim, eu gostaria de chegar na quadra, está todo mundo na fila formada. Pronto, cantaríamos o hino, sala de aula. Eu não preciso falar para prender o cabelo, porque é parte da norma. Então, assim, se eu entendi que o projeto é cívico-militar, eu tenho que entender que eu tenho que vir de uniforme, sabe? Então, são coisas, eu acho que esse é o nosso desafio. Eu acho que se todo mundo fizesse bem a sua parte, o mundo seria fantástico. Embora o mundo seja fantástico. Vocês estão numa era que vocês podem fazer intercâmbio, podem ir para o Canadá, podem ir para a Austrália, onde vocês quiserem. Vocês podem sonhar e fazer isso acontecer. Então, o meu desafio, enquanto ser humano sozinha, é que vocês entendam a força que vocês têm. Essa força que cada um tem e que Deus nos deu. Então, assim, cara, você quer ir para o Canadá, você vai. Você quer ir para, sei lá, quero morar nos Estados Unidos, você vai conseguir. Porque isso está dentro de vocês, está dentro de nós. Eu poderia ter, assim, eu morei no sítio, eu poderia ter esquecido, não ter estudado, mas eu vou ser sempre sonhadora. E eu acredito nisso. Às vezes eu acredito que um livro de literatura vai mudar a sua vida. Ou um trecho. Pega aquele que o coelho disse para Alice lá, olha, toma cuidado, às vezes as coisas não são bem assim. Às vezes nós não estamos bem. Nem todo mundo vai nos amar.
Mas por que nem todo mundo vai nos amar? Porque também a gente não ama todo mundo. Então, às vezes, um livro de literatura vai salvar cada um. Então, o meu desafio enquanto ser humano é assim, eu quero que vocês entendam que vocês têm uma força muito grande e que o conhecimento vai libertá-los de muita coisa. É isso. Vocês já deram aula, né? Vocês gostavam de dar aula? Posso falar? Não sei se eu posso falar. Pode. É assim, eu me lembro o primeiro dia que eu fui dar aula no Colégio Paysandu, a aula começava às 7h15, eu cheguei às 6h30. O que eu trabalhei? Era uma turma, era primeiro ano do ensino médio, que era o antigo segundo grau, né? E aí, assim, eu preparei a aula não naquele dia, eram 2 aulas apenas, porque no início a gente pegou poucas aulas, né? Aquela coisa que você não pega muita aula, mas eu preparei uma aula, era figuras de linguagem e a questão da comunicação receptor, né? E aí, gente, assim, eu preparei aquela... Eu lembro de tudo, que horas que eu cheguei, não tinha ninguém na escola, tinha uma operacional, ela conversou comigo, sentei na sala dos professores, porque eu tinha feito magistério ali também, estudei no Gastão, mas fiz magistério aqui depois. E aí, assim, eu fui para a sala de aula. E eu sou uma pessoa que eu não consigo dar aula se alguém estiver conversando, rindo, usando celular. Nossa, não, na minha aula você tem que prestar atenção em mim. E a minha matéria... A nossa matéria assim, é a literatura, então assim, a literatura é maravilhosa, né? A literatura você viaja, desenvolvemos belíssimos trabalhos, e aí tenho amigos na educação até hoje, meus ex-alunos, no início meus alunos eram mais velhos do que eu, e aí, primeiro aniversário meu, fizeram uma festa de aniversário, nunca vou esquecer, me entregaram uma caixa de chocolate enorme, tudo quanto era tipo de chocolate tinha dentro. E realmente, muitas vezes eu me pergunto, será que a educação é o meu lugar? Mas aí algumas respostas vêm, né? Estou fora da sala faz só 2 anos. E aí eu descobri o 6º ano. Gente, vocês não têm noção quando eu descobri o 6º ano. Eu amo dar aula, mas o 6º ano me disse assim, nossa, eu acho que eu estou no lugar certo. O Álvaro, que é do 2º D, ele foi meu aluno, meu primeiro 6º ano. E ele fala assim, eu estava triste na escola nova, eu estou dizendo isso, mas tem várias outras coisas. Eu estava na escola nova quando de repente entrou uma moça de chapéu vermelho. E eu sempre faço palhaçada, eu sou brava na sala de aula, mas eu faço palhaçada, levo brincadeiras. Quem foi minha aluna sabe, a Camille, porque eu acredito muito em vocês. Todo aluno que passa por mim eu acredito. E, enfim, a sala de aula é realmente o meu nirvana, o meu paraíso. Tive muitos erros, claro. Tem coisas que eu fiz lá no início que eu jamais faria. Meus alunos noturnos, eles liam livros, assim, e é verdade, gente, era livros e mais livros, né, Camille? Era uma exigência, mas assim, porque a leitura, ela também nos liberta. Às vezes você tem muitos problemas, se você começar a ler, eu estou na fase dos doramas, de todas as séries asiáticas, pode me perguntar, coreana, chinesa, mas a literatura, ela faz isso, né? E outra coisa, nós viemos, gente, nós viemos assim, o direito é importante, as engenharias são importantes, mas nós viemos para o amor. A gente adora uma história de amor. Pode até dizer que não, mas a gente gosta. Pode ser um amor de família, pode ser um amor de amigas, pode ser um amor entre pessoas. E a gente veio para isso, a gente veio para o amor. E a sala de aula, eu digo assim, o dentista atende um separadamente, o médico separadamente. Não, nós atendemos 40. Eu tinha turma de 45, 48 alunos. A gente nem conseguia ficar na sala, não era verdade? Gente, mas é fantástico. Assim, cada experiência que nós tivemos, eu vou contar só uma. Meus alunos, a literatura, ela faz isso, né? Então, nós estávamos lá estudando, lógico, literatura, romantismo, primeira fase, sabe, da primeira fase ultra romântica, que muitas pessoas morrem por amor. E aí nós tivemos, eu queria que os alunos fizessem o que eles quisessem. Eu falei assim, podem ficar à vontade. Gente, isso aqui é de anos lá atrás, lá do Paysandu.
E aí meus alunos, para uma apresentação, eu falei que eles poderiam fazer o que eles quisessem. Eles levaram um caixão para a escola. Eu não sabia, óbvio que eu não sabia, mas eu tinha deixado fazer o que quisesse. E aí, assim, eu tive muitos problemas com esse caixão. Porque primeiro que o caixão chegou, uma menina desmaiou na porta da escola. E outros problemas que eu tive com a direção, tá? A direção não gostou, daí assim, eu fui tolhida algumas vezes pela direção de escola, tá? Não podia fazer o trabalho, enfim. Mas eu ficaria aqui até amanhã contando história e nem ia faltar. Mas a sala de aula é algo fantástico. A gente trabalha com 40 alunos, 30 alunos, e a gente aprende com cada um. Teve um dia, já estou indo embora, que daí aí você conhece tão bem um aluno que eu falava cada coisa deles. Ele falava assim: Nadir, você tem uma bola de cristal? Não tenho, porque a gente conhece. Quando eu olho nos seus olhos, eu sei a tua alma. Quando a gente está na escola, a gente compreende. A sala de aula é o melhor lugar do mundo. Melhor lugar do mundo. Deixa eu ser mais breve, tentar ser breve. Ao contrário da minha amiga Nadir, eu não queria ser professora, eu não queria ir para a sala de aula, eu queria ir para a aeronáutica, marinha, ser psicóloga, advogada, mas não queria ser professora. Fui professora porque meu pai queria que eu fosse, aí nós fizemos magistério, eu e minha irmã fizemos magistério, tentei fugir da educação, porque tentei arrumar outro emprego e fui chamada mais uma vez, né, gente? Vocês viram como que é, né? Alguém, a minha irmã já estava trabalhando na educação e a diretora precisava de uma professora e me chamou. Eu aceitei, lógico, né? Precisava de trabalhar. Nunca mais saí, tá? Hoje eu amo ser professora. Porque ser professora, como a Nadir disse, eu sendo professora, sou todas as outras profissões. Eu escolhi letras, então eu também sou professora de português e inglês, amo de paixão. Hoje eu sou uma professora muito melhor do que eu era quando comecei, porque quando eu comecei eu tinha várias inseguranças, tá? Meus alunos de inglês noturno e meus alunos de português noturno eram tratados exatamente como os meus alunos da manhã. Eu exigia tanto deles quanto eu exigia da turma da manhã. Tinham que fazer trabalhos em inglês, as provas eram todas em inglês, não usavam dicionário. Tá? Algumas turmas tinham que pedir para sair em inglês da sala, senão não saía. Sempre fui uma professora super enérgica, né, William? Sempre uma professora super enérgica. Os meus alunos faziam trabalhos que hoje eu penso assim, meu Deus. Eles levaram, uma vez aqui na escola, no noturno, eles trouxeram cama para a escola. Trouxeram sofá para a escola, para fazer um teatro. Tá? A sala de aula, naquela época, eu me lembro que os meus alunos maravilhosos, né? Eles fizeram assim um caminho de velas dentro da sala de aula, no noturno, para fazer trabalhos. Então, eu tenho experiências assim, gente, maravilhosas com os meus alunos, maravilhosas. Errei muito também, confesso, que hoje eu não faria algumas coisas, não teria algumas atitudes que eu tive lá atrás, tá? Agradeço meu pai por ter me pedido para eu ser professora, porque eu aprendi muito e tenho experiências maravilhosas, tá? Do tipo assim, eu sempre fui também de chegar mais cedo na escola. Você entrava às 7h30, 6:45 eu já estava na escola, né? E festa de aniversário era a coisa mais deliciosa, surpresa. Aí eu me lembro de duas situações que eu vou falar rápido, tá, William? Uma, fizeram uma surpresa para mim, só que a ideia era eles chegarem antes de mim, decorar a escola da entrada até na sala de aula, que era ali no primeiro A, só que eu cheguei antes deles. Tadinhos, eles não conseguiram fazer exatamente o que eles queriam, mas valeu a pena, né? Fizeram um tapete vermelho. Gente, coisa mais linda do mundo. Mais linda do mundo, tá? A minha primeira experiência como professora foi com quarto ano. Quarto ano, que na época era como equivale hoje ao quinto ano. Eu entrei para substituir uma professora que eles amavam e eles me odiaram no primeiro dia. Eles disseram para mim, uma aluna me disse para mim que eu não quero você. Eu quero a minha professora, tá? Aí você falou para ela, uma sala cheia.
Por que eu estou contando isso? Porque no último dia, era ali na Terezinha Grecho Club, que hoje é o Heitor, tá? No último dia, eles deitaram numa grama na frente da escola e eles choraram porque eles não queriam que terminasse. Porque eles me amavam, de verdade, tá? E eu sempre tive essa relação com o meu aluno, eu sei. Eu olho assim e digo, o que está acontecendo com você? Vamos lá conversar? Tá? Então, sempre assim. E eu sempre disse para os meus alunos aquilo que eu pensava, não aquilo que eles queriam ouvir. Das coisas, de tudo, tá? E a última situação que eu vou falar é que uma turminha noturno, a pessoa antiga, né, gente? Uma turminha noturna fez explosão de amor para essa pessoa. Eu também. Tá? Eles entraram ali naquele saguãozinho ali com aquele carro de som, com rosas, com chocolate. E por que essa turma me marcou? Porque eu os amava, era uma relação de muito carinho, e só que num dia, uma aula, eu briguei com eles. E eles ficaram com raiva de mim. Então, o que eles começaram a fazer em todas as aulas? Eles me provocavam. Eles faziam o máximo para a aula ser péssima. E aí, fora da escola, uma aluna me encontrou e disse assim, Venira, professora, está acontecendo isso, isso, isso. Aí eu mudei a minha atitude com eles e a gente voltou a ser quem a gente era e no final eu ganhei essa explosão de amor, tá? Então, ser professora, para mim, hoje, é muito importante. Eu gosto muito de estar com vocês e de olhar no olhinho assim e falar, vamos conversar? Tem alguma coisa acontecendo com você? E já que vocês são assim com os alunos dentro da escola, muito carinhosas, como é a relação de vocês com os alunos fora do colégio? Igual, eu amo, gente. Eu tenho amigos que são meus amigos hoje, que foram meus alunos, né? É muito gostoso. Nossa, eu amo encontrar os meus alunos. Eu sou daquele tipo, gente do céu, meu marido fica bravo comigo. Eu vou ao mercado, né? Para demorar 5 minutos, eu demoro meia hora ou mais, porque, ui, professora, tudo bem? E daí, como é que vai? Tá? É desse jeito. E aí os nossos aluninhos, a Nadíria também é igualzinha. Os nossos alunos, assim, estão lá na Espanha, mas de vez em quando vem para Paissandu e vem onde? Vem aqui dar um abraço na gente, tá? E tudo. Eu sou madrinha de casamento de alguns alunos. Tem outro dia eu fui na farmácia e quando eu cheguei lá na farmácia, fulano, você tá aqui, e já é aquela coisa, né? E daí a gente assim parece meio palhaço, assim, mas a minha relação é muito boa mesmo, tá? Com todos os alunos. Gente, a coisa mais gostosa é a reunião de pais aqui. Porque eu olho assim e falo assim, você foi meu aluno, você foi meu aluno, você foi meu aluno. Todo mundo é aluno, tá? A Nadir fala para ela que ela não pode falar 10 minutos. Vou falar pouquíssimo. Com certeza é de amizade, de amor, de carinho. Onde eu ver aluno, eu vou conversar, eu vou dar risada, tá? Porque às vezes aqui, de acordo com a função, a gente é um pouco sisudo, né? Tem que cantar o hino, olha, você tem que chegar no horário. Venira pega no meu pé se vocês não chegarem no horário, porque ela tem que fazer isso, né? Mas fora, gente, até aqui, se vocês... Outro dia uma aluna falou assim, nossa, Nadir, você é tão legal. E ontem uma me abraçou, falou, nossa, posso te abraçar? Você tá cheirosa, não sei o quê. Claro, gente, nós somos humanos. Corre daqui, ó, sangue, igual de vocês. Então, assim, lá fora a relação é muito boa. Eu tenho amigas, a Fabiane mesmo, não foi minha aluna, mas hoje ela frequenta a minha casa, ela é amiga da minha mãe, inclusive. Tem outros alunos, já fui madrinha de casamento de vários alunos, né? Essa semana, aliás, no mês passado, uma garotinha da tarde quer que eu seja madrinha dela de crisma. Não vai ser agora, mas quando for. Então, assim, a relação é muito boa. Se eu ver no mercado, eu vou dar risada. Eu já dei tchau, já falei com pessoas que eu achei que fosse, não era, que eu sou dessas. E aí, essa semana mesmo, estava voltando para casa, sexta-feira, eu dei tchau, quando eu vi, não é aluna, tirei o guarda-mão, disfarça. Mas é uma relação de muita amizade mesmo, né? Assim, de carinho e uma coisa que me deixa muito feliz. Qualquer professora que vocês, quando vocês estão nas universidades
e aí trabalhando, e que a gente vai até, né, em consultório, essas coisas. Então, assim, a minha relação é de muito carinho. Recentemente eu estive na missa, um dia à noite, há 15 dias, aí eu escutei assim, meu nome, Nadir, já deve ser algum aluno, daí a gente cumprimenta todo mundo, abraça todo mundo, e aí um menininho veio, oi Nadir, eu e o Lucas, nós estamos sentados lá atrás, você não quer ir lá sentar com a gente? Gente, eu chorei, porque foi um carinho, né, então a relação é muito boa, e eu amo vocês, com certeza. Viu, Nicole? Cadê a Nicole? Eu tive um probleminha com a Nicole, né? Nicole... Não, eu sei, mas só para dizer assim que eu gosto dela de todo mundo. Porque às vezes a gente faz alguma coisa, não é o aluno que está ali naquele momento, seria com qualquer um. Então, assim, só para explicar que às vezes eu fico na fila. Alguém aqui corta fila de merenda? Vai completar. Só para dizer, tá? Que eu gosto de todos vocês e às vezes a gente toma algumas atitudes por causa da função, tá? Para encerrar as nossas perguntas, queria ficar o dia inteiro, mas não vai dar tempo de fazer todas, infelizmente. 5 minutos. Vou pedir para cada uma de vocês contarem uma curiosidade sobre vocês. 10 vai ter que ser 20 minutos só pra Uma curiosidade, eu vou deixar você começar. Uma curiosidade minha? Pode falar você. Não, eu vou deixar você falar primeiro. Curiosidade de falar? Uma Qualquer curiosidade coisa. que todo mundo tem da escola precisa saber a idade de vocês. Eu parei de fazer aniversário quando eu tinha 30 anos. É uma curiosidade. Outras curiosidades é a parte amorosa, o coraçãozinho. As pessoas têm curiosidade de saber. Bom, então vamos Como lá. está o coração da gente? Meu coração, eu já entreguei para Jesus já tem um tempo. É de verdade. Eu vou falar a verdade? Era pra falar a verdade? Sim. Apesar que eu amo as histórias coreanas, chinesas, asiáticas, como eu já disse, adoro a história de amor, mas de verdade, eu entreguei meu coração para Jesus e eu pretendo ir daqui para o céu. De verdade, estou falando uma curiosidade minha, não sei se isso aí é isso, não é mentira. A não ser que Deus tenha alguma prova ou outra coisa, mas de verdade. Eu ainda até penso, quando sair daqui, ir para um lugar, tipo assim, me consagrar, ir para um lugar... Um lugar assim, um mosteiro não, sabe, uma congregação, alguma coisa assim, ou fazer missão. Uma curiosidade minha, adoro gato, não sei se você sabe, amo gato. Amo gato, então isso é uma curiosidade, acho que minha. Sei lá, curiosidade, sei lá. Curiosidade da Nadir, ela já conhece um monte de países, porque ela ama viajar. Mas agora estou reformando a minha casa, estou gastando tanto. Eu tenho 54 anos. Eu tenho mais ou menos. Tá? Nadir é um pouquinho mais velha que eu. Eu parei de fazer aniversário quando eu tinha 30 anos. Eu faço desaniversário agora. Essa é uma curiosidade. Desde quando eu tinha 30 anos, eu fiz desaniversário. E você, então? Deixa a mim, então. Gente, ao contrário da Nadir, eu amo fazer aniversário. Amo. A Nadir gosta de presente. Eu amo aniversário. Não tenho um pingo de, assim, de restrição de falar que eu tenho 54 anos. Sou casada há 30 anos. Tenho 3 filhos e uma norinha que mora comigo. Então eu digo que eu tenho 4 filhos, tá? Sou uma pessoa super introvertida. Eu sou muito, como é que fala? Tímida, super, hiper tímida, tá? Conheci meu marido, achava também que eu não ia casar com ele, não gostava muito dele e acabei, verdade, casei, amo meu marido é o presente mais lindo que Deus me deu. Tá? Meus filhos todos são adotivos, nenhum dos meus filhos é biológico. O meu filho primeiro me dá bastante trabalho. Tenho necessário, são dificuldades sérias, preciso de muita... curiosidade, trabalho aqui na escola faz tempo, chegou a professora Shirley aqui, ó. Eu e Shirley somos macaca velha da escola. Pessoal, mas falando assim, são essas curiosidades todas, muita coisa.
São introspectiva. Tem alguma coisa que vocês querem saber? Ah, o dorama preferido. Dorama preferido, tenho vários, né? Porque Pousando no Amor já é um clássico, né? Mas, gente, Eu gosto de turco, gente. De porcelana, Gosto de série turca. O Rei de Porcelana, enfim, eu já tenho nem sei quantos doramas eu já assisti. Não sei, mas eu gosto mesmo de verdade, porque eu gosto de amor. Mas eu não tenho curiosidade, é que eu gosto de gato. Eu sou uma pessoa amorosa, apesar que as pessoas acham que não, mas quando me conhecem realmente, se você for na minha casa, eu vou fazer de tudo pra você. Vou até cozinhar, que é uma coisa assim que eu aprendi recentemente, cozinhar. Eu não sabia cozinhar. E aí agora eu já sei mais ou menos cozinhar. Isso recentemente, depois da pandemia eu tive que aprender a cozinhar. Então é uma coisa que a pandemia me trouxe. Amo bicho, amo a Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E eu quero, gente, a minha curiosidade maior minha é que eu quero ir para o céu mesmo. Não quero passar no purgatório, eu quero ir direto para o céu. E eu peço perdão para cada um de vocês que eu fiz. Mas esse perdão eu faço assim. Não vai pro céu. Eu faço o inventário moral toda noite, eu peço perdão de verdade, e é verdadeiro, tá? E eu amo vocês, de verdade, eu rezo por vocês todos os dias. Não, é curiosidade, sim. Tem curiosidade, gente? Sobre ela? Sobre ela, sobre as nossas chefias. Eu queria fazer uma pergunta hoje. A chefe maior responde. O que você acha do professor Guilherme? Posso responder? Vai. Eu posso responder. O professor Guilherme, o professor... Falávamos disso Bom, hoje. nós já falamos do professor William, né, gente? Então a gente não tem mais nada que falar dele, né? Tem, gente. O professor William, eu vou dizer assim, eu estou na frente de 4, né? Nós ganhamos um presente muito bonito este ano, que foram os professores novos. Tá? A Shirley, eu amo. A Shirley é uma professora, assim, gente, maravilhosa. Trabalhou, estudou comigo. Não tá? gostava de mim também. Trabalhou comigo. Então, a Shirley é ótima, excepcional. Guilherme, muito bom. Graças a Deus, Guilherme caiu do céu aqui para fazer a parte dos componentes curriculares que nós não tínhamos professor. Nós, até o Guilherme dizer sim, eu estava em Foz do Iguaçu, quando me disseram assim, Venira, ainda não tem professor, então vai ter que ser pela Unicesumar. Eu falei, não, de jeito nenhum, não vai ser, os meus alunos não querem, não dá certo, a gente precisa de professor. E aí nós conseguimos o Guilherme, graças a Deus, tá? O Comini é uma aquisição mais recente de coordenador, né? O Comini é ótimo também, tem desempenhado o trabalho dele muito legal, muito bem. Então, o que eu posso falar dos meus professores? Eles são ótimos. De vez em quando a gente dá umas brigas, a gente chama atenção porque é a nossa função. É a nossa função, então a gente tem que fazer isso, tá? Mas assim, as nossas aquisições, entre aspas a palavra aquisição, foram muito boas. Gente, essa turma que veio do curso técnico, tá? Porque os outros eu já conhecia. Esses professores novos do curso técnico têm nos surpreendido a cada dia. A Paola foi minha aluninha também, viu, gente? Assim, tem nos surpreendido mesmo. São coisas que eu falo assim, gente, que legal. Ó, o Guilherme sozinho tá fazendo, como é que chama o negócio lá que eu esqueci? Do drone, né? E, gente, é tudo assim, é cada dia uma surpresa. É cada dia uma surpresa. Agora, olha, só que vou ser sincera também, uma coisa que eu odeio, que é a curiosidade, tá? Talvez não seja. Eu odeio mentira. A mentira é uma coisa assim que me estressa ao limite. E eu sou totalmente perfeccionista. Então, eu sou perfeccionista demasiadamente ao ponto de, antes de fazer meu tratamento, por causa da depressão e tudo, eu colocava a roupa no varal, sabe que jeito? Era preto, 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 preto. Era assim. Se eu colocasse camiseta, supomos camiseta do meu marido, depois tinha que ser camiseta do meu marido, por ordem de tamanho, por ordem de cor. Se eu chegasse lá na última e encontrasse uma preta, eu voltava,
tirava a roupa do varal e colocava preta onde ela tinha que ficar. Graças a Deus me libertei disso. Graças a Deus, tá? Mas assim, é uma curiosidade minha, terrível, tá? E mentira pra mim, mentiu. Eu costumo dizer que a vida da gente é um elo. E quando alguém mente, rompe este elo. A gente pode até soldar este elo novamente, mas ele vai ficar marca. Tá? Então a mentira para mim é uma coisa que não dá para aguentar. Bem? Acho que acabou nossos minutos todos, né, professor William? Ô, Shirley. Não, pode falar. Não, é que a Shirley também, ela era de uma galera que não gostava de mim. Você pode contar, Shirley? Convidado especial Da plateia. Convidado surpresa. Convidado surpresa. Pessoal, porque realmente foi pega de surpresa. Mas a Nadir, nós somos todas da mesma época, uma turma, às vezes, no magistério. E a Nadir, faculdade juntos, enfrentamos ônibus quebrado, a avenida com dor de cabeça e a gente acabava provocando, brincando, cantando para ela ficar mais brava ainda. A Nadir, ela terminou 1 ano na minha frente o magistério e eu fiquei sabendo que a pasta dela era impecável. E realmente era. E eu pensei, como chegar nessa menina? Porque aparentemente quem não a conhece, convive, acha assim que é metida, que é arrogante, que é isso, que é aquilo. E eu tive essa impressão, por isso que não é bom nós termos a primeira impressão quando a gente vê uma pessoa. Primeiro, conviver, conhecer, para depois a gente julgar. E eu cheguei no portão da casa dela e perguntei, passei óleo de peroba e falei, vó. Aí eu falei, você me empresta a sua pasta? Porque já que a dela tinha tirado 100, eu também, meu objetivo era tirar 100. E eu cheguei nela, ela não pensou 2 vezes, ela falou, claro, eu empresto sim. Então toda aquela imagem que tinham me falado dela foi pelo chão naquele momento, porque eu vi que não era nada daquilo que tinham falado. E de lá para cá, fincamos essa amizade, todas nós trabalhando juntas, sempre empenhado. Agora vem essa geração nova, que eu tô vendo assim, vocês com essa garra, meus olhos chegam, brilha, mas o corpo não acompanha mais. Mas assim, eu fico torcendo pela dinâmica que vocês estão exercendo aqui no Versinos, que é muito bom, porque nós já passamos por essa fase, nós já enganjamos todo esse trabalho a ponto de sair de brigar umas com as outras, porque nós tínhamos uma coisa muito característica. Não, você? A gente tinha uma coisa muito característica do Colégio Versindes, que eram as nossas gincanas. E aí as nossas gincanas eram separadas por cores, e cada professor era responsável. E só que nós 3 somos muito competitivas. Ela fazia as regras, E aí, quando nós 2 caímos na mesma equipe, maravilhoso, porque era vitória na certa e as nossas equipes sempre ganhavam. Verdade. Ou ficavam em primeiro, segundo ou terceiro. Mas quando nós caímos em equipes diferentes, vocês não sabem. Era uma guerra. Uma guerra. Não era? E o que é legal, pessoal, que o Versinos chegou onde chegou, porque realmente nós fazíamos essa guerra, mas assim, eu chamava a reportagem. E com toda essa dinâmica, aí aquela nem preparada estava, eu empurrava ela na frente, falei, vai você dar reportagem. Nós fomos lá, falando sério, a gente foi na Globo, né? Não, no Jornal da Globo e tudo mais. A gente era o máximo. Então essas passeatas de rua, passeio ciclístico. Olha, gente, foi assim, nós fizemos a nossa história aqui também hoje. Deixamos para vocês, os meninos aí, os alunos, os professores novos que aí estão vindo, né, garanto que eles devem ter aprendido bastante também, tanto que gostaram, estão retornando, e vocês também vão ter oportunidade, quem sabe, quando o William chegar na nossa idade, vocês estarem aqui como professores, né? Mais um abraço, fiquei muito feliz.
de participar aqui com vocês, porque realmente nós estamos aqui desde... A Nadir, eu lembro como se fosse hoje, a Nadir, o dia que veio para a gente fazer a votação do nome Vercindes, ela sempre esteve à frente da documentação toda. A Nadir está aqui desde antes de mim ainda. Ela está, ela e o Tarcísio, né? Mas um abraço, gente, gostei muito. É isso, gente. Muito obrigada por vocês terem participado. É muito importante pra gente vocês darem essa entrevista, a gente conhecer um pouquinho de vocês, que no nosso cotidiano a gente se encontra todos os dias, acontecem várias coisas, mas muito obrigada, a gente fica muito feliz com vocês. E tem uma lembrança para nossa chefia. Na verdade, o... Vai parar o vídeo? Não, pode deixar. Pode. Na verdade, não ficou pronta, né, a lembrança oficial da VGR, né? Então, mas já a pessoa que faz ficou doente, faz um carinho, logo vem. E essa Chefia Cast não termina hoje, tá? Meu Deus! Não, nós vamos ter uma parte do segundo episódio aí que tá pra vir já. Ai, gente. Desde o